Olá pessoal, vamos então à solução dos exercícios de queda livre. O primeiro exercício trata de um objeto que é lançado verticalmente para cima a partir do solo, então temos aqui o solo, nível 0, o objeto que é lançado verticalmente para cima, ele sobe até atingir a altura máxima de sua trajetória, h, medida em relação ao solo, e ele atinge essa altura máxima, que é de 4,5 metros em relação ao solo. A velocidade de lançamento do objeto é de 10 metros por segundo. A partir do enunciado, vocês têm aí um conjunto de opções, 5 opções na verdade, que vocês devem dizer quais delas são falsas e qual delas, a única que vai ser verdadeira. Vamos analisar esse movimento de subida. Um objeto que é lançado com uma velocidade de 10 metros por segundo, ele chega no ponto mais alto da sua trajetória, a velocidade zero. Então, se nós usarmos a equação de Torricelli, vamos verificar o seguinte. Quando o objeto atinge a velocidade zero, lá no topo, no ponto mais alto da trajetória, esse objeto que partiu com 10 metros por segundo de velocidade, sujeito à ação da gravidade terrestre, atinge a altura h, tendo partido da altura zero. Logo, nós temos que zero é igual a 100 menos 20h. Passando 20h para o outro lado da igualdade, 20h é igual a 100, logo h é igual a 100 dividido por 20, que é igual a 5 metros. E agora a gente pode analisar as alternativas. Já vemos o seguinte: se o objeto tivesse subido sem a ação de nenhuma outra força que não a gravidade, o que foi considerado aqui na equação de Torricelli, ele teria atingido uma altura máxima de 5 metros. O objeto não atingiu essa altura, atingiu apenas 4,5 metros. Isso significa o quê? A letra A diz o seguinte: a ação das forças de atrito no movimento foi desprezível. Não, não é verdade. Se fossem desprezíveis, ele teria atingido 5 metros. A letra B diz que a altura final do movimento de subida do objeto foi 10% maior do que o esperado. Isso não é verdade, foi menor que o esperado. A velocidade final do objeto foi menor do que o esperado, apesar da perda de energia mecânica ter sido desprezível. Isso também não é verdade. O efeito do atrito foi desprezível, pois a trajetória do objeto foi retilínea. Também não é verdade. O fato do atrito não ter sido desprezível não necessariamente faria com que o objeto saísse da trajetória retilínea. E a última alternativa, a altura final do movimento de subida do objeto foi 10% menor do que o esperado devido ao efeito das forças de atrito. De fato, se nós aplicarmos uma redução de 10% sobre a altura final, 0,9 vezes 5 metros, isso nos dá 4,5 metros, indicando que, de fato, a altura real atingida pelo objeto foi 10% inferior àquela prevista caso o movimento ocorresse sem a ação de nenhuma força de atrito. O exercício número 2 da mesma lista de exercícios de queda livre, ele fala de um objeto que é lançado verticalmente para cima e atinge a altura máxima do movimento 2 segundos após o lançamento. Após atingir essa altura máxima, o objeto cai até atingir o solo em um ponto 2 metros abaixo do ponto onde ocorreu o lançamento. Considere desprezíveis as dimensões do objeto, o atrito do objeto com o ar, e ainda considere o módulo da aceleração gravitacional terrestre igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Assinale qual das alternativas abaixo é a verdadeira. Então a situação física aqui, gente, é a seguinte. Nós temos aqui a Terra, o zero do nosso sistema de coordenadas. O objeto foi lançado de um ponto 2 metros acima com uma velocidade que não foi dada. A velocidade inicial é desconhecida. É dito que o objeto sobe até atingir a altura máxima da sua trajetória
e depois cai até atingir o solo. Nesta altura máxima também nós não sabemos de quanto ela é. Sabemos que nesse ponto a velocidade do objeto vai ser zero, porque é a altura máxima da trajetória, mas sabemos que o intervalo até ele atingir essa altura máxima, o chamado tempo de subida, ele foi de 2 segundos. Então o objeto gastou apenas 2 segundos para atingir essa altura máxima. O que nós podemos dizer desse movimento? Então, a letra A diz o seguinte: o tempo total de voo do objeto, tempo de subida e descida, foi de 4 segundos? Não. Se o objeto demorou 2 segundos para subir, ele vai demorar outros 2 segundos para chegar até este ponto de partida e ele vai cair ainda por mais 2 metros. Então a letra A é falsa. A letra B diz que ao longo do movimento, o módulo da aceleração do objeto foi de 20 metros por segundo ao quadrado. Não, em qualquer instante, o módulo da aceleração do objeto foi o gravitacional, 10 metros por segundo ao quadrado. A outra alternativa diz que o módulo da velocidade do objeto imediatamente antes de atingir o solo foi de 20 metros por segundo. Nós vamos ver que isso também não é possível. Por quê? Qual a velocidade que o objeto tem que ter no lançamento para atingir a altura máxima 2 segundos após o seu lançamento? Olha só. O objeto está sujeito a esta equação aqui, que nos dá uma relação entre a velocidade do objeto e o tempo e a velocidade inicial. Nós não sabemos a velocidade inicial, mas sabemos que a velocidade do objeto vai ser zero quando ele atingir aí 2 segundos de movimento. Isso então nos permite dizer que a velocidade de lançamento do objeto foi de 20 metros por segundo. Se ele foi lançado com 20 metros por segundo, subiu até parar e depois voltou, ele atinge a velocidade de 20 metros por segundo, no sentido negativo, quando ele retornar ao ponto de lançamento, e ele tem ainda 2 metros para percorrer. Então ele não pode ter finalizado o movimento com 20 metros por segundo, mas sim o módulo da velocidade de lançamento foi de 20 metros por segundo, que é o último item. Tem ainda uma outra afirmativa que diz que ao atingir a altura máxima do movimento, o módulo da aceleração foi de 0 metros por segundo ao quadrado. Também é falso. Ao longo de todo o movimento, a aceleração do objeto foi de 10 metros por segundo ao quadrado. O exercício 3, ele fala de um objeto com uma massa de meio quilograma que é lançado verticalmente para cima a partir de uma altura inicial de 5 metros de altura. O objeto sobe até atingir a altura máxima de sua trajetória, sendo que a velocidade dele de lançamento foi de 15 metros por segundo. Ele sobe então até atingir a altura máxima da trajetória. O atrito entre o objeto e o ar é desprezível e ele solicita qual das alternativas abaixo contém os resultados corretos para 3 itens. O primeiro deles é a altura máxima da trajetória. O segundo item, o tempo de subida e descida. E o item C é a velocidade do projétil imediatamente antes de atingir o solo. As equações para esse movimento ficam assim: posição em qualquer instante de movimento é igual a posição inicial mais velocidade inicial vezes o tempo, menos aceleração gravitacional dividido por 2, tempo ao quadrado. A velocidade do movimento em qualquer instante de tempo é igual a velocidade inicial menos a aceleração gravitacional vezes o tempo, e ainda a velocidade ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado menos 2 vezes aceleração gravitacional vezes posição menos posição inicial, que é de 5 metros. Com essas 3 equações, nós podemos responder as 3 perguntas que foram feitas. Lembrando que a altura máxima, y, vai ser igual à altura máxima quando o objeto atingir velocidade zero. Então,
nós podemos usar a equação número 3, aqui a equação de Torricelli, para responder essa pergunta. Então, quando a velocidade for zero, o objeto que partiu de uma velocidade 15, sujeito à ação da força gravitacional terrestre, terá atingido a altura h, tendo partido de uma altura de 5 metros. A partir daqui, então, 20h menos 5 vai ser igual a 15 ao quadrado, mudei o 20h menos 5 de lado. Na sequência, nós podemos dizer que h menos 5, então, é igual a 15 ao quadrado dividido por 20. E por último, 5 passa para o outro lado da igualdade. Temos então que h é igual a 15 ao quadrado dividido por 20 mais 5. Lembrando que 15 ao quadrado é 15 vezes 15, dividido por 20. 20 dividido por 15, nós podemos simplificar isso aqui para 4 e 3, mais 5. Então, nós temos aí a altura máxima alcançada pelo objeto foi de 16,25 metros. Essa aqui é a resposta da letra A. A letra B nos pede qual o tempo de voo desse movimento. Para calcular o tempo de voo de movimento, eu sugiro usar a equação que fornece a posição do objeto em função do tempo, apesar da dificuldade de termos que resolver uma equação do segundo grau para chegar nesse resultado. Por quê? A partir daqui, é o tempo para o qual o objeto retorna ao solo, ou seja, posição 0. Ele que partiu da altura 5, com uma velocidade de 15, estamos aqui falando de um tempo específico do tempo de voo, menos 5 tempo de voo ao quadrado. Então, nós temos uma equação do segundo grau para resolver, que é a equação 5 tempo de voo ao quadrado, menos 15 tempo de voo, menos 5 igual a 0. Eu posso simplificar essa equação dividindo todos os membros dela por 5, e aí nós ficamos com uma equação um pouco mais simples de trabalhar, que é tempo de voo ao quadrado menos 3 vezes tempo de voo, menos 1 igual a 0, observando que aqui eu dividi todos os membros por 5. Como é que a gente faz para resolver essa equação? Uma equação do segundo grau. Nós identificamos aqui os termos A, B e C de uma equação do segundo grau. E para resolvê-lo, então, o tempo de voo é igual a menos B, ou seja, mais 3, mais ou menos raiz de B ao quadrado, 3 ao quadrado, menos 4 vezes A vezes C, que é menos 1, dividido por 2 vezes A, que é igual a 2. Logo, isso aqui é igual a 3 mais ou menos raiz de 9 mais menos vezes menos mais 4 dividido por 2. Ou seja, 3 mais ou menos raiz de 13 dividido por 2. A raiz de 13 é aproximadamente igual a 3,6. Então, o tempo de voo é igual a 3 mais ou menos 3,6 dividido por 2. O resultado negativo ele vai ser desprezado porque não existe tempo negativo. Então, nós temos que o tempo de voo vai ser igual a 6,6 dividido por 2, ou seja, o tempo de voo é de 3,3 segundos. Então, já temos a altura máxima da trajetória, que é o 16,25. Já temos o tempo de voo e agora falta apenas obter a letra C. Para calcular a velocidade final da trajetória, nós podemos usar a equação que dá a velocidade em função do tempo. Nós sabemos que a velocidade final ela corresponde a 15 menos 10 vezes
o tempo de voo, 3,3, que nós já calculamos. Logo, a velocidade final vai ser igual a 15 menos 33, ou seja, a velocidade final é igual a menos 18 metros por segundo. Existe somente um item que tem as três respostas: 16,25, 3,3 segundos e menos 18 metros por segundo. O exercício número 4 fala de um objeto que é abandonado a partir do repouso de uma altura desconhecida. Este objeto demora 6 segundos para atingir o solo. A pergunta é: de que altura o objeto foi abandonado? Ou seja, o objeto foi abandonado daqui de cima, de uma altura h em relação ao solo, da qual a gente não conhece. É o típico exemplo de uma pessoa que quer saber a que altura ele está. Ele abandona um objeto e pode cronometrar quanto tempo o objeto demora para chegar no solo. Nesse caso, o tempo de queda foi cronometrado como sendo aí 6 segundos, e a partir desta informação é possível saber de que altura o objeto caiu. Como? É bem simples. Nós podemos usar a equação que fornece a posição do objeto em função do tempo, já que nós temos todos os parâmetros para calcular a altura a partir disso. Como? É bem simples. A altura final do objeto, 0. A altura inicial é nossa incógnita. Velocidade inicial, 0. Aceleração gravitacional, 10, dividido por 2,5. E o tempo de queda ao quadrado. O tempo de queda agora é conhecido, então a gente pode calcular o h. Como é que fica a equação? 5 vezes o tempo de queda, que é de 6 segundos, é igual a h. Logo, o h é igual a 36 vezes 5, 180 metros. Ou seja, se o objeto levou 6 segundos para cair em linha reta até atingir o solo, é porque a altura aqui, onde a pessoa que abandonou o objeto está, é de 180 metros. O quinto e último exercício, ele coloca uma situação um pouco diferente das anteriores, porque nós temos dois movimentos. Um movimento de queda de um objeto a partir do repouso. Esse objeto em queda está em movimento de queda livre, e do homem que se desloca com um movimento retilíneo uniforme. E esses movimentos têm uma interface. A pergunta é: a que distância do objeto, quando o objeto tocar ao solo, estará o homem? Vamos tratar só do movimento da queda livre. O movimento da queda livre ele tem as seguintes características: o objeto é abandonado a partir do repouso, com velocidade 0, de uma altura de 45 metros em relação ao solo. Vamos calcular quanto tempo esse objeto demorou para cair. O tempo de queda desse objeto, então, pode ser calculado diretamente pela equação que nos fornece a posição dele em função do tempo. O objeto atinge a altura 0, partindo da altura 45, com velocidade inicial 0, sendo puxado pela Terra num tempo de queda que nós vamos descobrir quanto é agora. Então, 5 vezes esse tempo de queda ao quadrado é igual a 45, logo o tempo de queda é igual a 45 dividido por 5, raiz quadrada disso. 45 por 5 é 9. O tempo de queda, então, é de 3 segundos. O homem que caminha, ele tem uma velocidade constante de 5 metros por segundo. No intervalo de 3 segundos, que é o tempo que o objeto demora para cair, de quanto que ele vai ter se deslocado? Ele estava na posição aí, inicialmente ele estava a 50 metros do objeto. Ele caminha com uma velocidade de 5 metros por segundo por
um certo tempo. Que tempo é esse? 3 segundos. Então a distância dele em relação à base vai ser 50 menos 5 vezes 3, logo 50 menos 15. Ele estará, portanto, a uma distância de 35 metros do objeto quando o objeto tocar o solo.